Então vamos falar um pouco sobre genética. Vou colocar aqui no modo de apresentação e aqui nesse slide eu tentei colocar tudo que foi trabalhado em sala de aula, né, nesse primeiro ciclo. Então tem tudo sobre introdução, dogma central, cromatina e controle gênico. E eu tentei colocar, e assim como eu vou tentar explicar de uma forma mais clara e simples. A genética, ela não é uma matéria fácil, mas ela fica ainda mais difícil se a gente não conhecer, ter acesso, né, a conceitos básicos. Os conceitos básicos são de extrema importância porque de vira e mexe você vai encontrar esses termos, né, ao longo da matéria. Então, eu fiz uma seleção de alguns conceitos que eu acho que são mais importantes e a gente vai começar a discutir eles agora. O primeiro que eu vou até começar esse slide de baixo para cima, porque eu acho que faz um pouco mais de sentido começar de baixo para cima. Falando então primeiro sobre os ácidos nucleicos. Então aqui a gente vai falar sobre ácidos nucleicos, que são substâncias formadas por macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, resultantes da união de vários nucleotídeos. Isso é importante, porque o que são nucleotídeos? São compostos que resultam da associação de uma pentose, e essa pentose pode ser a ribose ou a desoxirribose, ribose no caso do RNA e desoxirribose no caso do DNA, com um fosfato, um grupo fosfato, e com base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser púrica, tem 2 anéis aromáticos, a gente fala que é a adenina e a guanina, como exemplo. E as pirimídicas, apenas um anel, tem como exemplo citosina, timina e uracila, lembrando que a uracila é exclusiva do RNA e a timina é exclusiva do DNA. Eu coloquei aqui, a título de curiosidade, nucleosídeo. Nucleosídeos são compostos resultantes da associação entre uma pentose e uma base nitrogenada. A gente não tem a presença de um grupo fosfato, ok? Dando sequência, eu vou voltar aqui com o apontador de laser. A gente vai falar sobre cromossomo, cromossomos homólogos, alelos e centrômeros. Cromossomos é uma longa sequência de DNA, e essa longa sequência de DNA ela contém inúmeros genes. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais que carregam a mesma informação em uma mesma ordem. Alelos são as variações de um mesmo gene. Aqui eu vou até pegar a caneta. Vou colocar aqui a cor preta. Eu coloquei aqui como exemplo o gene A, que a gente tem o gene Azão e o gene Azinho, certo? Mas a gente tem também como exemplo o gene I, por exemplo, que tá na tipagem sanguínea, que a gente tem variações do gene I, que é o IA, o IB e o Izinho. E a partir dessas variações a gente tem a tipagem sanguínea, o sangue do tipo A, do tipo AB, do tipo AB e do tipo O. Centrômeros é justamente essa região aqui do meio, ó, que conecta, que junta esse material genético condensado, esse cromossomo, ok? E a gente tem alguns exemplos, que é o metacêntrico, que é justamente aqui nesse meio, submetacêntrico, que está um pouco acima dessa linha mediana do metacêntrico, e o acrocêntrico, que está quase atingindo a extremidade superior, e o telocêntrico, que atinge essa extremidade superior. Esse telocêntrico, ele não existe na espécie humana, ok? Acho importante falar sobre isso. Lembrando que ele tem o formato de uma pinça, só para gravar aí, acho que fica mais fácil.
Dando sequência, essa imagem ela explica quase tudo que a gente vai falar nesse slide. Telômero, braço curto, braço longo. Telômeros são essas extremidades, tanto inferiores quanto superiores, e elas estão envolvidas, esses telômeros estão envolvidos no processo de divisão celular e, consequentemente, estão envolvidos no processo de rejuvenescimento. Por que rejuvenescimento? Como eu disse, esses telômeros, essas extremidades, elas participam do processo de divisão celular. E existem pesquisas, estudos que acreditam que com essa divisão celular, ou seja, à medida que a célula sofre a divisão, esse telômero, essas extremidades encurtam, e que esse encurtamento dos telômeros estão relacionados ao envelhecimento, ok? Braço curto, que a gente representa com o Pzinho, e braço longo, que a gente representa com o Qzinho. Braço curto, essa parte aqui, essa superior, né, aqui como a imagem está falando, e braço longo, essa porção inferior. Braço curto, porção superior, braço longo, porção inferior. E aqui ao meio, o centrômero. Já falamos de telômero, braço curto, braço longo, PB, KB e MB são terminações que a gente usa muito para localização de genes, por exemplo, ou quantidade de pares de base. PB, o próprio nome já fala, pares de base. KB é 1000 pares de base e MB, 1 milhão de pares de base. O que é genoma? Genoma, de uma forma geral, é todo o nosso DNA. O genoma humano, ele é composto por grandes quantidades de DNA. E na estrutura desse DNA está toda a nossa informação genética, que é aquilo que é necessário para caracterizar, para especificar todos os aspectos, todas as etapas do nosso desenvolvimento. É aquilo que nos compõe. Gene são pequenas porções do DNA que podem ser codificantes, no caso dos exons, ou não codificantes, sendo as não codificantes a maioria. Então, imagina aqui que a gente tem um DNA, a gente secciona, né, pega uma parte desse DNA que a gente vai chamar de gene, escrever aqui é uma maravilha, gene, e esse gene pode ser codificante, no caso dos exons, ou não codificante, no caso dos introns. Genótipo é todos os genes que um indivíduo possui, é a sua informação genética, ok? E fenótipo, a gente costuma dizer que é a interação entre genótipo e meio ambiente. É a expressão observável dessa informação genética. Upstream e downstream são termos que a gente vê bastante na fase de transcrição. Upstream é a sequência de DNA que caminha em direção à extremidade 5' a gente também chama de amontante. Downstream é a sequência de DNA que caminha em direção à extremidade 3', e a gente também chama de ajusante. Nessa primeira imagem, aqui a gente tem um gene, eu vou até voltar aqui para o apontador, em verde a gente tem a região promotora, que mostra, que aponta o sítio inicial da transcrição. Em rosa é a sequência codificante de RNA que vai sofrer a transcrição, né? E em vermelho seria o sítio de terminação da transcrição. Vou repetir o que eu falei para ficar claro. A transcrição seria pegar o DNA, a gente vai ver isso mais para frente, de uma forma mais clara e mais calma, mas de um modo geral a transcrição é você pegar uma molécula de DNA,
uma porção dela, no caso um gene, e aquela porção que você selecionou, você vai transcrever para que saia um RNA, um pré-RNA, que seria então esse pré-RNA é essa parte em rosa, em verde é a parte promotora, é a região promotora, que indica que ali começou a transcrição, e em vermelho indica aonde terminou essa transcrição. Aí, aqui a gente tem upstream e downstream. Upstream é a sequência de DNA que caminha em direção à extremidade 5' downstream é a sequência de DNA que caminha em direção à extremidade 3', ok? Essa segunda imagem, ela é para falar um pouco sobre exons e introns, mas a gente vai discutir um pouco mais sobre isso quando a gente falar do splicing. Mas exons são os genes ativos, codificantes, ou seja, eles participam da determinação da sequência de aminoácidos da proteína formadora, e introns são os genes inativos, não codificantes, que não participam da determinação da sequência dos aminoácidos de uma proteína, ok? E assim a gente dá início ao dogma central da biologia. Vamos começar falando, vou só mudar aqui o apontador de laser. Vamos começar falando sobre o DNA, que são moléculas formadas por duas fitas, que são unidas entre si através de uma ligação que a gente chama ela de ligação de hidrogênio. Essas ligações são feitas entre as bases púricas de uma fita e as pirimídicas de outra. A adenina se liga com timina em uma dupla ligação, enquanto guanina se liga com citosina em uma tripla ligação. Aí aqui eu coloquei que o DNA tem fitas antiparalelas. Como assim? Além de antiparalelas, são complementares. Aqui, 5 linha, 3 linha, aqui 5 linha, 3 linha, sendo essa fita aqui, a gente chama ela de senso, eu vou colocar só entre parênteses, porque eu acho mais fácil escrever, com extensão não é muito fácil. E essa outra aqui, a anti senso. Isso quer dizer que elas são antiparalelas. Mas e complementares? Bom, imagina que aqui a gente tem uma adenina, então aqui a gente vai ter uma timina. Imagine que aqui a gente tem uma guanina e aqui a gente vai ter então uma citosina, lembrando que adenina com timina, dupla ligação, guanina com citosina, tripla ligação, ok? Aqui a gente vai começar a entender o porquê daquela famosa frase, o sentido da vida é 5 linha, 3 linha. Além de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, a gente tem também, na molécula de DNA, ligações fosfodiéster, que acontecem entre os nucleotídeos, ok? E essas ligações fosfodiéster é que dão essa coisa de sentido da vida, 5 linha, 3 linha. Por quê? Eu vou numerar essa pentose desse lado esquerdo e do lado direito. Começando da seguinte forma. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, a gente tem mais um carbono, que é o carbono 5. Aqui nessa imagem, a gente tem o carbono. Só um instantinho, porque aqui é uma molécula de oxigênio
E aqui também temos uma molécula, não, um átomo de oxigênio, perdão. Então, aqui a gente tem o carbono 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem um metil, ou seja, um CH3, que é justamente o carbono 5. Por que 5', 3'? Porque sempre um fosfato liga a pentose no carbono 5. E a pentose se liga no fosfato através do carbono 3. E isso você pode notar. Aqui, ó, a gente tem uma pentose, essa pentose se ligou através do carbono, desculpa, aqui você tem um fosfato, e esse fosfato se ligou à pentose através do carbono 5, certo? Agora, essa pentose precisa se ligar ao próximo grupamento fosfato, através dessa ligação fosfodiéster. Então, o carbono 3 se liga ao fosfato. Esse fosfato vai se ligar ao carbono 5. Essa pentose, na extremidade do carbono 3, se liga ao fosfato. E aí vai. Por isso a gente chama de sentido da vida 5', 3'. Um grupo fosfato se liga à pentose no carbono 5. A pentose se liga no próximo grupo fosfato do próximo nucleotídeo que está logo abaixo, através do carbono 3. Por isso, 5', 3'. Ok? E agora a gente dá início à duplicação. Uma propriedade importante que o DNA tem é a capacidade de sofrer replicação, duplicação. Nessa duplicação, a gente tem vários fatores que são importantes, várias enzimas que atuam muito para que tudo aconteça. A gente tem a topoisomerase, eu vou até pegar a caneta mais uma vez. Vou mudar a cor. Então, a gente tem a topoisomerase, temos a helicase, DNA polimerase, primase, temos ainda a ligase. A ligase vai atuar sobre os fragmentos de Okazaki. Mas antes da gente analisar essa imagem, é importante que você entenda o seguinte, que você imagine. Nós temos uma cadeia que tem uma fita de DNA, nós temos uma fita de DNA que é muito extensa, muito longa, muito grande. Então, a gente tem que escolher focos para que ali nesses focos se inicie a duplicação. Esses focos é o que a gente chama de bolhas de replicação ou forquilhas de replicação. Eu vou tentar desenhar, mas me desculpe se não ficar muito legível. A gente tem o DNA, no caso ela reta não ficou, né? A gente tem o DNA, essa fita extensa, e nessa fita extensa, em algumas determinadas regiões, por exemplo aqui, vão surgir forquilhas, bolhas. Vamos usar esse termo, na verdade, bolhas de replicação, porque a forquilha é onde começa a abrir para surgir essa bolha de replicação. Então, é como se acontecesse isso aqui, ó, na fita de DNA, nessa molécula de DNA que tem duas fitas. Imaginando que essa fita aqui seja 3', 5', e essa aqui de baixo, 5', 3'. Então, recapitulando, nós temos uma molécula de DNA, uma molécula extensa, muito grande, então a gente tem que ter pontos para que essa duplicação consiga iniciar por partes.
gente tem essas partes que a gente chama de bolhas de replicação, que é onde vai começar de fato ter essa duplicação. Então, enfim, aqui eu estou representando essa bolha de replicação, vou repetir aqui a numeração para ficar mais fácil. Então, 3 linhas, 5 linhas. A de baixo, 5 linhas, 3 linhas. Então, esse sentido da duplicação é bidirecional. Então, vai tanto para a esquerda quanto para a direita. Eu vou trocar aqui de pincel, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou colocar um amarelo. Então, aqui, ó, entre essas fitas, a partir do momento que a gente tem a forquilha, que é a começar a abrir o surgimento da bolha para começar a ser feita a replicação, a duplicação, vai surgir essa nova fita. Essa nova fita, ela acontece através da enzima que a gente chama de DNA polimerase. A polimerase, ela cria a nova fita, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Vou repetir. A polimerase liga, ela cria essa nova fita, sempre do sentido 5 linha, 3 linha. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma nova fita, e aqui embaixo, ó, a gente também vai ter uma nova fita. Então, no final da duplicação, aqui, no final da duplicação, vou fazer aqui embaixo, a gente vai ter essas fitas em roxo, são as velhas, e em amarelo são as novas fitas. Então, aqui, ó, as novas fitas. Que conclusão a gente tira disso? Calma, que a gente vai voltar nessas enzimas e vai voltar nesse processo de duplicação. Mas foca nesses desenhos que eu estou fazendo, porque eu acho que isso é importante. Você percebeu que cada uma porque antes a gente tinha uma molécula de DNA com 2 fitas. Agora a gente tem 2 moléculas de DNA. Cada uma dessas fitas de DNA que foram finalizadas com a duplicação tem uma fita que é pertencente à fita velha. Percebe? Isso caracteriza a duplicação, uma duplicação semi-conservativa. Isso quer dizer que uma fita da antiga permanece. Enfim, entenderam essa parte? Agora vamos para a parte das enzimas. Que aqui a gente tem a topoisomerase, helicase, DNA polimerase, DNA ligase e a primase. A topoisomerase, eu vou até explicar ela utilizando essa imagem aqui, porque eu acho que vai ficar mais simples. A topoisomerase, ela impede o superenovelamento. Enquanto a helicase vem como uma tesoura para abrir essa fita, a topoisomerase ela continua girando para que essa fita, essa parte aqui, ó, desculpa, deixa eu colocar, para que essa parte aqui, que ainda não se abriu, não fique muito emaranhada, enovelada, para que não aconteça um super enovelamento. Então, esse é o papel da topoisomerase, evitar o superenovelamento, enquanto a helicase, que imagine a helicase como uma tesourinha, vai abrindo essa fita, ok? Então, vamos lá. Vou mudar aqui a cor, que eu acho que fica mais fácil. Ó, eu vou fazer agora essa fita de uma outra forma. Assim, fica mais fácil. Considerando aqui 5 linhas, lá no final 3 linhas. Então, essa daqui é 3 linhas e lá no final 5 linhas. Aqui ainda tá fechado, ó.
ainda está fechado, aqui essa região aqui já está aberta porque está sofrendo a ação da helicase. A helicase é como se fosse uma tesoura. Certo? A helicase, ela é como uma tesoura que vai abrindo a fita de DNA. E aqui nessa região que ainda está fechada, a gente tem, desculpa o desenho horrível, a gente tem a topoisomerase, que vai impedir o superenovelamento. A DNA polimerase vai agir criando, inserindo os novos nucleotídeos, ou seja, criando essa nova fita. E aqui eu vou escolher outra cor, vou usar o verde, vai criar essa nova fita. E a gente tem que observar o seguinte, essa fita ela é sempre criada no sentido 5 linha, 3 linha. Então aqui, ó, lembra que as fitas são antiparalelas? Se aqui é 3 linha, aqui do lado do 3 linha é 5 linha. Se lá no topo é 5 linha, a outra extremidade dessa fita que está sendo formada vai ser 3 linha. E aqui, 3 linha. Linha. Ó, vou trocar de cor. Percebe que essa fita do lado esquerdo, ela está sendo construída assim, a favor do movimento de abertura que a helicase está fazendo? E que essa fita do lado direito está sendo construída assim, tecnicamente contra a abertura? Essa que está a favor, a gente usa o termo de construção contínua. É a fita líder. E essa que está, entre aspas, contra, do lado direito, a gente diz que é a construção fragmentada. É a cadeia atrasada. Por que eu estou usando esses termos? Ó, cadeia atrasada, cadeia líder. Cadeia líder é que tem uma construção contínua a favor, aqui ó, uma construção contínua a favor da abertura que a helicase está promovendo. E a atrasada é que é a construção fragmentada, que está contra que está contra a abertura da helicase, digamos assim. Vamos voltar para aqui. Aqui, então, a gente vai ter a DNA polimerase. Eu vou pegar uma outra cor. DNA polimerase, eu vou usar de laranja. Essa DNA polimerase, ela vai nessa construção contínua, criando essa nova fita até terminar essa duplicação. Já nessa construção fragmentada, ela vai criando exatamente isso, fragmentos. Ó, ela vem nesse sentido aqui, ó. A DNA polimerase vem nesse sentido. Só que como ela está no sentido contrário, nessa construção fragmentada, vai acontecendo fragmentos, nessa abertura vai tendo espaços, né, nessa fita nova de DNA. E aí que surge o que a gente chama de fragmento de Okazaki, e esse fragmento de Okazaki vai ser unido a essa fita através da DNA ligase, ok? A primase, o papel dela é simplesmente inserir primers que indicam o início da replicação. Somente isso. A primase, ela insere primers que vão indicar o início da replicação, ok? Então, a topoisomerase, ela impede o superenovelamento, a helicase abre essa fita, DNA polimerase vai construir a nova fita, a DNA ligase age sobre os fragmentos de Okazaki, que são produzidos por causa dessa construção fragmentada, dessa outra linha, e então
por causa e essa DNA ligase vai unir esses fragmentos de Okazaki, ok? Isso é a transcrição. Desculpa, isso é a duplicação do DNA. Isso é a duplicação do DNA. Vimos as enzimas que atuam nisso, vimos como isso funciona. Vou voltar aqui, ó. Então, tínhamos uma molécula de DNA com 2 fitas. Essa molécula é extensa, então a gente seleciona uma parte dessa molécula. Nessa parte vai acontecer o que a gente chama de bolha de replicação, que é bidirecional, acontece tanto para a esquerda quanto para a direita. E é a partir dali que vai surgir nessa bolha de replicação, que vai surgir essa fita nova de DNA, que vai acontecer essa duplicação. E a duplicação é semi-conservativa. Toda fita nova tem uma fita remanescente, ou seja, uma fita velha. E aí, aqui é mais uma vez um movimento, uma imagem só para ilustrar essa duplicação. E aí a gente pode ir. Aqui, ó, o que eu estava tentando desenhar seria essa primeira imagem aqui, ó. Como eu disse, o slide vai estar disponível, já mandei para vocês no grupo, ok? E vamos dar sequência. Aqui tem uma imagem, ó, do primer. Vou até trocar de pincel porque vai ficar muito semelhante. Aqui, ó, o primer é porque essa nova fita de DNA nessa cadeia atrasada, ela é fragmentada. Então, o primer vem unindo, vem indicando o início da transcrição, da replicação, perdão. O primer indica o início da replicação dessa linha, dessa construção fragmentada. A DNA ligase age em cima para ligar esses fragmentos, ok? E aí a gente vai para a transcrição. Na transcrição, a gente tem como enzima responsável a RNA polimerase. A fita do DNA utilizada é a antissenso, que segue o sentido 3 linhas, 5 linhas. Vamos voltar, porque eu fiz esse desenho. A linha utilizada, então, a fita utilizada é essa. Aqui. E o que que acontece? A fita utilizada é a fita antissenso. Como assim? Vou desenhar novamente, fica mais fácil. Temos uma cadeia, vamos desenhar a fita de DNA. Essa aqui é a 5 linha para 3 linha. Essa aqui é o contrário, é 3 linha para 5 linha. Vou fazer pequeno porque é difícil desenhar usando o cursor do notebook. Então, aqui a gente tem adenina, timina, timina. Na fita antissenso, a gente não vai ter as bases complementares, certo? Se lá em cima é adenina, aqui vai ser timina. Se lá em cima é timina, aqui vai ser adenina. E aqui, timina, adenina. O RNA tira como molde a fita antissenso. Então, a fita de RNA, que é uma fita simples, vai seguir a fita antissenso. Timina, a gente coloca a adenina. A adenina, no RNA, a gente completa com uracila. Então, ficaria AUU, usando como molde a fita antissenso. Vou colocar aqui M, vou tentar escrever molde. Então, temos como molde a fita antissenso. Esse aqui seria o RNA. Nossa, que lindo. O RNA mensageiro. Então, imagina esse DNA
A mesma coisa, você lembra? Não tem, assim, o DNA, imagina, essa fita tem, nossa, que coisa horrível. Vou apagar, porque isso ficou inaceitável. Então, imagina, tem essa fita extensa, a gente vai seccionar essa fita, essa molécula, para pegar o gene, correto? Vamos abrir essa molécula, vamos seccionar essa molécula para que a gente pegue o gene. Vai acontecer aquilo que aconteceu na duplicação, aquela bolha de replicação. Se lembra? Então, vai ficar assim. E vai acontecer, nesse sentido aqui, a formação, né, a transcrição, a síntese desse RNA mensageiro. Desculpa, mudei o slide sem querer. Vai acontecer a síntese desse RNA mensageiro através da ação da RNA polimerase. Aqui, isso seguindo, então, né, 5 linhas, 3 linhas. E aqui a gente teria a fita antissenso, né, que é utilizado. E em amarelo aqui, a fita formada né, o RNA transcrito. Certo? O que a gente tira daqui? Beleza. A gente... coisa importante. Não é somente a RNA polimerase. Desculpa, a RNA polimerase que atua na transcrição. A gente também tem a helicase para abrir essa cadeia, essa fita de DNA. Então, atua a RNA polimerase para sintetizar esse RNA transcrito e a helicase para abrir. Então, foi feito, a gente tem um pré-RNA mensageiro. Vou voltar aqui para essa imagem que eu acho que vai ficar melhor. Pré-RNA mensageiro. Nesse pré-RNA mensageiro, a gente vai ter, eu vou colocar em partes amarelas, o que a gente vai chamar de exon. Vou pôr de azul. Não, azul com esse tema do slide não vai ficar legal. Aquele que eu tinha. E aqui, nesse azul clarinho, os introns. É assim que vai estar sendo formado, é assim que vai sair após a transcrição, o nosso RNA mensageiro. É o que a gente chama ele de pré-RNA mensageiro. Lembrando que em amarelo a gente tem os exons e em azul a gente tem os introns. Lembra que no início eu falei o que era exon e o que era intron? E intron, parte inativa, exon, parte ativa. E aí vai acontecer, eu vou falar primeiro de um modo geral e depois eu volto para especificar um pouco mais nesse slide aqui de etapas, mas primeiro vamos para a parte geral que eu acho mais fácil de entender. Então aqui, ó, essa imagem que eu quero. Vai ter, então, a formação desse pré-RNA mensageiro, pré porque ele tem esses introns. Para que ele vire um RNA maduro, ou RNA final, um RNA mensageiro final, ou RNA mensageiro maduro, a gente tem que ter o splicing. Isso aqui é o splicing, é a retirada dos introns. Essa retirada dos introns acontece através da atuação de uma enzima que funciona muito semelhantemente à helicase. Imagine que também é uma tesourinha, que a gente chama de spliceossomo. E essa tesourinha, esse spliceossomo, vai recortar, vai tirar esses introns dessa fita de RNA mensageiro, deixando apenas os exons. E a partir daí, quando existe essa retirada, a gente vai ter então um RNA final ou um RNA
maduro. Eu disse que eu ia voltar aqui nessa parte, nesse slide de transcrição, etapas, por quê? Existem etapas que são necessárias para gerar uma estabilidade, para que esse RNA, que antes a gente chama de pré-RNA, ele consiga ser maturado, para que ele consiga chegar em um RNA mensageiro final, maduro. Essas etapas são a adição da CAP5. Essa adição da CAP5 ela é feita logo no início da transcrição. É importante no início da tradução, porque auxilia no reconhecimento e, além disso, aumenta a estabilidade do RNA mensageiro e influencia na remoção dos introns. Vou ler mais uma vez. A adição do CAP5' é feito rapidamente após o início da transcrição, atua no início da tradução de forma a auxiliar no reconhecimento e aumenta a estabilidade desse RNA mensageiro e influencia a remoção de introns. Acontece o splicing, pode acontecer o splicing alternativo. Esse splicing alternativo ele serve para aumentar a variação de RNA mensageiro, ok? E a adição da cauda poli-A, que é a poliadenilação. Imagine o seguinte, você tem lá o seu RNA, o seu pré-RNA, que eu vou até colocar agora, vou ilustrar diferente, eu vou colocar em amarelo o exon e vou colocar em vermelho o intron, vou colocar em coisas diferentes. Para que esse pré-RNA se mature, vai ser adicionado logo aqui, ó, nessa extremidade 5 linhas, que a gente chama de CAP 5 linhas, que eu vou colocar aqui como verde, que a gente ilustra como essas bolinhas ligadas aqui nessa extremidade 5 linhas. E aí, lá no final, a gente coloca a cauda poli-A, ou poliadenilação, que é simplesmente inserir nucleotídeos, no caso a adenina. Então, aqui a gente vai ter uma região com muitas adeninas. E aqui eu vou representar com 4, porque é muito difícil. Vou colocar 5, porque é muito difícil representar. Isso aqui é como a gente encontra o pré-RNA mensageiro. Então, essa CAP5' vai aumentar a estabilidade do RNA mensageiro e vai influenciar na retirada dos introns, que a gente colocou aí em vermelho. No processo nesse processamento do pré-RNA mensageiro, né, que tem a adição de um revestimento, que é o CAP, tem a recomposição, que é o splicing, para eliminar os introns e deixar apenas os exons, e a adição da cauda de nucleotídeos da adenina, que é a poliadenilação, que está aqui na extremidade 3'. E no meio disso tudo pode acontecer o splicing alternativo, que está nessa imagem, que é só para gerar uma variedade nos RNAs mensageiros, consequentemente nas proteínas, ok? Mas enfim, é isso. Outra coisa que é importante falar antes da gente dar início à tradução. Replicação e transcrição acontecem dentro do núcleo. Tradução no citoplasma. Então, dando início à tradução, ocorre no citoplasma, como eu já falei. A gente tem 2 sítios. Sítio A, que é onde acontece a chegada dos aminoácidos, e no sítio P, que é onde fica estruturada a cadeia polipeptídica, no caso proteína. Quando o ribossomo encaixa no RNA mensageiro, ele ocupa as 2 primeiras trincas, isso eu só vou ler a princípio. O primeiro RNA transportador sempre vai trazer o mesmo aminoácido, o RNA transportador ele traz os anticolos. Mas antes disso, eu vou ilustrar com alguns desenhos. Primeiro, a gente tem 3 tipos de RNA. A gente tem o RNA mensageiro, que ele tem mais ou menos esse formato.
umas estruturas para aumentar a fixação, tá? Esses tracinhos que eu tô fazendo. Esse aqui seria o RNA. Mensageiro. O transportador, ele é mais ou menos assim, ó. E aqui ele vai transportar aminoácidos, anticódons. Esse aqui seria o RNA. Transportador. E a gente tem o RNA ribossômico, né, que tem os ribossomos, que tem uma parte menor e uma parte maior, incrustados. É importante que você saiba isso, essa diferenciação. Então, aqui a gente tem o RNA. Nossa Senhora. Ribossômico. Beleza. Então, é os 3 tipos de RNA existentes. Lembrando que RNA são moléculas que normalmente são formadas por uma única cadeia, uma única fita de ribonucleotídeos, e existem esses 3 tipos: RNA mensageiro, RNA transportador, RNA ribossômico. O que é a função de cada um desses na tradução? Primeiro, RNA mensageiro foi o que foi formado através da transcrição no núcleo, e ele sai do núcleo e vai para o citoplasma para que a tradução aconteça. RNA transportador, o papel dele é trazer anticódons, trazer aminoácidos para o processo da tradução. E o ribossômico, ele fica incrustado no RNA mensageiro, ok? Basicamente isso que você precisa saber a partir disso. Outra coisa importante. Na tradução, a gente tem códons de início que vão, quando, por exemplo, tem o A ou G, que é o códon de início, vai apontar que ali começa a tradução. E a gente tem os stop códons que indicam o final da tradução, que é o UAG, UAA e UGA, beleza? Aqui é mais ou menos um esqueminha de como que tudo acontece. Então, inicia, vou passar aqui para o apontador. Inicia, né, com esse DNA, a gente tem um gene. A partir dali a gente vai ter a duplicação, transcrição, e aqui sai do núcleo rumo ao citoplasma um RNA mensageiro que vai ser traduzido. Esse RNA mensageiro, nele vai ser acoplado o que a gente chama de RNA ribossômico. E essas estruturas que você está vendo aqui são os RNA transportadores que captam aminoácidos livres no citoplasma e encaminham ele para o ribossomo como anticódons para que aconteça, então, a tradução, a leitura do RNA mensageiro. Aqui, ó, vou voltar para a caneta. Eu falei que existem 2 sítios. Aqui é o sítio P. Não ficou boa essa cor. Vou colocar preta. Sítio P. Sítio A. O que acontece? No sítio A é onde vai chegar os aminoácidos, né, trazidos, transportados através do RNA transportador, que no caso são os anticódons. E no sítio P é onde vai ficar armazenada a cadeia polipeptídica. Imagine o seguinte, que aqui a gente tem, né, calma que eu vou considerar, vou colocar aqui, A, U, G, que é o códon de início. Vou colocar aqui, só para ficar mais fácil. Esse A ou G, primeiro ele vai vir um anticódon que se encaixe nele, que seria aqui no caso o U, A, C, que vai entrar pelo sítio A,
e vai interagir com esse códon de início e vai formar o aminoácido match. É sempre de início a gente tem o aminoácido match, que é o mesmo códon de início para todos. Esse códon de início, ele vai ser descartado. Essa fita esse ribossomo vai andando através das trincas e vai lendo. No caso aqui, por exemplo, as próximas, o próximo anticódon que vai chegar aqui vai ser o anticódon que vai ter guanina, uracila e adenina. E por aí vai, essa fita vai andando e sempre que foi do A, foi lido, vai para o sítio P. Chegou no A, foi lido, vai para o sítio P. Foi traduzido, no caso. Chegou no A, foi traduzido, vai para o sítio P. E aí a gente vai formando o quê? A cadeia polipeptídica, que é nada mais, nada menos do que a proteína. O stop codon indica o fim da proteína. Quando o ribossomo passa por cima de um stop codon, vem uma proteína que a gente chama de fator de liberação. Essa proteína se encaixa no ribossomo, faz com que esse ribossomo se desmonte de uma forma que ele libere a proteína. A gente diz que esse código genético é aquela tabelinha, né, dos aminoácidos e tal. A gente fala que ele é universal e degenerado. Nós possuímos, por que ele é degenerado? A gente possui 64 combinações possíveis de códons, mas a gente tem apenas 20 aminoácidos. Então, vai acontecer repetições. É impossível não acontecer repetições. E isso é importante para evitar processos que manifestem mutações, que são geralmente silenciosas. O fato dessas repetições acontecerem é que caracterizam o fato dele ser degenerado e o nosso organismo fez com que isso não fosse ruim, ok? Inclusive, depois dá uma olhada na tabela do código genético, que aí vocês vão entender melhor. E aí a gente vai já estar caminhando para o final, indo para a cromatina. Cromatina é formada por DNA e proteínas. Cromatina, o estado funcional dela é eucromatina e heterocromatina. Eucromatina é a parte que pode ter, tem a sua parte que pode ser ativa, que é que está menos condensada, e inativa quando está mais condensada. E no caso da heterocromatina, ela está altamente condensada. E pode ser uma heterocromatina constitutiva, ou seja, faz parte dos cromossomos, de todos os cromossomos, ou facultativas. Existem as proteínas, que a gente classifica como estonas e não estonas. As estonas são básicas, geralmente a arginina e lisina são estáveis. A gente tem como exemplo H1, H2A, H2B, H3 e H4. E as proteínas não estonas, que são um grupo heterogêneo, podem estar ligadas ao DNA ou dispersas no nucleoplasma e são divididas em grupos de acordo com as suas funções. Pode ser através da estrutura do cromossomo, replicação e reparo do DNA ou ativação da repressão gênica. Além dos estados funcionais, a gente tem a estrutura molecular da cromatina, que a gente chama de nucleossomo, que nada mais é do que uma fita de DNA com aproximadamente 200 pares de base, mais um octâmero de estonas. Uma observação que eu fiz aqui é que a estona 1, H1, ela é responsável por gerar uma ligação, e essa ligação promove a estabilização, ok? Então, aqui, ó, eu coloquei uma imagem do DNA, esse DNA começa, ele tem incrustado nele as estonas, quando esse DNA se enrola nessa fita nessas estonas, a gente tem o nucleossomo. Aqui em amarelo, a gente tem a H1, que promove essa estabilidade através de uma ligação. Aqui, ó, é o octâmero. E aqui uma imagem só para exemplificar isso, né? Primeiro a gente tem o DNA dupla hélice, vai começar a sofrer a condensação. Primeiro em nucleossomo enrolado, cromatina descondensada. E o nível mais alto de condensação é em forma de cromossomo. Aqui mais uma vez só para exemplificar.
E a gente vai para a última parte, que é a parte de controle da expressão gênica. Como que as nossas células decidem a quais genes vão ser ligados? Isso acontece através do que a gente chama de regulação gênica, que é um método, é um mecanismo que a célula possui para controlar quais genes, entre os inúmeros genes que a gente tem, vão ser expressos, vão ser ativados, ok? A nossa célula, uma célula eucariótica, que seria o estado básico dela é desligado. Desligado é que quando esse cromossomo, esse nucleossomo, vamos analisar assim, está fechado. E o estado ativo é quando esse nucleossomo se abre para que aconteça a transcrição. Aqui, inclusive, a gente tem os fatores de transcrição, que são importantes para que essa transcrição aconteça. Mas foca naquilo que eu já te falei, que eu acho que é o suficiente. Então, geralmente, o estado normal da nossa célula é o estado desligado, onde os nossos nucleossomos estão fechados. E a gente tem o estado ativo, que é aquele ligado em que esse nucleossomo se abre para que aconteça a transcrição. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, sobre o gene de crescimento. A gente tem um receptor, a nossa célula tem receptores que vão captar esse gene do crescimento, que ele vai entrar para dentro das nossas células, vai lá para dentro do núcleo, vai interagir com os fatores de transcrição e a partir disso vai ter esse gene vai se abrir, vai sofrer a ação desse fator que entrou de crescimento, e aí vai acontecer a tradução, depois da transcrição, e essas proteínas que provocam essa questão do crescimento vão atuar no nosso corpo, na nossa célula. Podemos pular essa daqui, eu coloquei só para título de curiosidade. Essa regulação gênica ela pode acontecer em vários estágios. Na acessibilidade da cromatina, na transcrição, processamento do RNA, estabilidade do RNA, tradução e atividade proteica. Existem 3 processos diferentes que vão afetar a regulação gênica pelo fato de alterarem a estrutura da cromatina. A gente vai ver esses 3 detalhadamente. Começando pela remodelagem da cromatina. Imagine um nucleossomo. Nesse nucleossomo vai atuar sobre ele um complexo, que a gente chama de complexo de remodelagem da cromatina, que interage com esse DNA, provoca alterações que fazem com que aconteça essa regulação gênica, ok? Simplesmente isso, é um complexo que se adere e interage com o DNA, reposiciona os nucleossomos de acordo com o que aquele complexo quer, faz essa modificação e esse DNA vai ser transcrito com essa modificação promovida pelo complexo de remodelagem. E isso vai promover uma regulação da expressão gênica. E aí a gente entra nas modificações das histonas, que pode acontecer a metilação das histonas ou a acetilação das histonas. Aqui a gente tem uma histona, um nucleossomo, na verdade, essa camada aqui cinza é a fita de DNA. Aqui dentro a gente tem o octâmero e essas caudas é exatamente isso, é a cauda da histona. E essa cauda ela tem um papel fundamental porque a cauda ela vai promover, como que eu posso explicar? A cauda calma, porque eu quero encontrar o termo exato para ficar mais claro do que essa cauda vai fazer. Essa cauda
Só um instante. Eu anotei aqui, perdão. A cauda vai ser importante porque ela que permite que aconteçam essas modificações, essas alterações, ok? É basicamente isso. Então, aqui essa estrutura nesse roxo meio cinza, DNA, fita de DNA, essa coisa que eu circulei seriam as estonas, o octâmero de estonas, desculpa, e as caudas é o que permite a modificação dessas estonas, a alteração. E a primeira modificação é a metilação. Em outros casos que não seja nas estonas, metilar, que é a adição de grupos metis, vai reprimir a transcrição. Mas no caso, como a gente está falando da metilação das estonas, isso não necessariamente vai acontecer, porque essa ativação ou repressão da transcrição vai depender do aminoácido que está atuando ali. Mas em qualquer outro estado que não seja nas estonas, a metilação reprime a transcrição. Mas aqui, como a gente está falando sobre metilação das estonas, metilar é adicionar grupos metil, que é o CH3. Vou até desenhar aqui, ó. CH3. Isso aqui é um grupo metil. Quando você adiciona isso em qualquer outra estrutura que não seja uma estona, aquela estrutura vai ser reprimida, ela não vai deixar acontecer a transcrição. Nas estonas isso depende do aminoácido. De acordo com o aminoácido pode acontecer a ativação ou a repressão da transcrição. E as enzimas que atuam na metilação das estonas é a metiltransferase, essa metiltransferase, ela vai adicionar, né, grupos metis nas estonas e a demetilase vai retirar esses grupos metis. Além da metilação, a gente tem a acetilação. Acetilar é abrir, ativar a transcrição. Como abrir? Lembra que aqui, ó, eu falei que o nosso estado normal é desligado. O estado básico da célula é desligado, ou seja, esses nucleossomos estão fechados. Quando você acetila essa estona, você acrescenta o grupo acetil, que é este aqui. Esse grupo acetil ele promove a abertura do DNA e permite que a transcrição ocorra. E as enzimas que atuam sobre essa acetilação é a acetiltransferase, que adiciona esses grupos acetil, e a desacetilase, que vai retirar esses grupos acetil, ok? A metilação do DNA é um caso à parte. Por quê? Ainda atua a metiltransferase e tudo mais. A enzima metiltransferase, ela vai metilar algum códon, alguma trinca da região promotora num sítio de ligação muito específico e vai bloquear a regulação gênica. É como se fosse essa metilação produzida através da metiltransferase vai fechar. Imagine uma placa de pare. Só que apenas metilar o DNA não é o suficiente caso as estonas estejam acetiladas, porque o fato de estar acetiladas faz com que esse DNA esteja aberto e por isso suscetível à transcrição. Então, mesmo com a metilação do DNA, se essas estonas estiverem acetiladas, vai ocorrer a transcrição. Então, para que não aconteça a transcrição do DNA, ele precisa estar metilado e as estonas fechadas, enoveladas, ou seja, não acetiladas. Aqui é só uma imagem para exemplificar isso. Mais outra imagem, procure depois no slide. E assim acaba, né, a apresentação. Procura esse slide, faz a anotação enquanto você viu essa aula, veja essa aula repetidas vezes, o quantas vezes for necessário, porque eu tenho certeza que vai te ajudar.
bastante.